Deus é bom. Deus seja louvado. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu quero fazer a leitura do verso de número 12 ao verso de número 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, do versículo 12 ao versículo 17. Todos encontraram? E depois eu quero pedir para os irmãos que estão com a Bíblia no celular, ou a Bíblia física mesmo aí, que deixem aberto nesse texto, para a gente poder estar junto, meditando e refletindo sobre essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, por esta palavra. Eu estive pensando sobre esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, e eu quero então nesta noite, junto com a amada igreja, com base nesse texto, refletir sobre o tema: a graça de Deus que alcança todos os pecadores. A graça de Deus que alcança todos os pecadores. A palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, Paulo escreve isso. A palavra de Deus diz também em Romanos 3:10 que não há um justo, nenhum sequer. Efésios capítulo 2, Paulo também escreve que outrora éramos filhos da ira, ou seja, merecedores do castigo de Deus, pois como filhos de Adão estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Tito 2:11 diz que Deus manifestou a sua graça salvadora a todos os homens. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer para a amada igreja que Deus era o único que poderia nos condenar, mas Ele resolveu nos salvar. Glórias a Deus. Pois Ele não tem prazer, segundo as Escrituras Sagradas, prazer na morte do ímpio, como diz Ezequiel 33:11. 1 Timóteo 2:4, Paulo escreve que o desejo do Senhor é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A salvação de Deus, Jesus Cristo se manifestou a todos nós para morrer em nosso lugar. Não por mérito nosso ou por alguma obra de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente pela sua graça, misericórdia e amor.
A palavra de Deus em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a minha pergunta nesta noite é a seguinte: o que daríamos se tivesse uma oportunidade para voltarmos no passado, na nossa vida pregressa, e se fosse possível, apagar ou mudar tantas coisas ruins que fizemos, tantas coisas más que praticamos, ou seja, tantos pecados, erros que cometemos? A minha pergunta é: se nós fizéssemos um retrospecto, será que nós poderíamos tentar apagar e esquecer tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida pregressa, na nossa vida passada? E eu comecei a pensar, então, se nós fizéssemos uma pesquisa, nós ficaríamos surpresos com a quantidade de pessoas que dariam grandes somas de dinheiro, uma grande quantidade de pessoas que dariam todos os seus bens, se isso fosse possível, para apagar o seu passado, para tirar o seu sentimento de culpa, para tirar o peso do pecado das suas costas. Mas o que nós entendemos diante da palavra, que humanamente falando, isso é impossível de ser mudado, isso é impossível de ser apagado, isso é impossível de ser esquecido. E muitas pessoas que não conheceram essa graça de Deus, que não apenas muda o nosso passado, mas apaga e jamais se lembra dele, acabaram dando cabo em suas vidas porque estavam com esse peso, esse sentimento de culpa no coração, e eles acreditavam, essas pessoas que acabaram dando cabo na sua vida, que os seus pecados nunca poderiam ser apagados e perdoados. E eu quero dizer nesta noite que Jesus Cristo, Ele não só perdoa, mas Ele apaga todos os nossos pecados, nos dando uma bem-aventurança, nos dando a possibilidade de recomeçar uma nova vida, uma nova história. Então eu quero que você saia daqui entendendo que a graça salvadora de Deus, ela foi estendida a todos os pecadores. A graça salvadora de Deus, chamada Jesus Cristo, se manifestou a todos nós, pecadores. E eu acho interessante e lindo quando em Hebreus 8:12 diz a palavra de Deus: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que eu fiz essas considerações? Porque, meus irmãos, dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o testemunho pessoal do apóstolo Paulo ao seu filho na fé e amigo de viagem, Timóteo. Esse testemunho, ele fala forte em nossos corações, porque ele retrata a graça salvadora de Deus oferecida aos homens por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:19, Paulo escreve: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não atribuindo aos homens os vossos pecados. Aleluias. O que eu quero que você entenda é que a história de Paulo com Jesus Cristo é a nossa história. Pois foi salvo pela graça mediante a fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse testemunho do apóstolo Paulo para Timóteo demonstra que não importa quem éramos e o que praticamos, mas sim o que Jesus Cristo pode fazer na vida de um pecador que o reconhece como seu Senhor e Salvador. Aleluias. Atos 3:19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único que pode nos transformar em um novo homem, uma nova criatura, para a glória do seu nome. 2 Coríntios 5:17, o mesmo apóstolo Paulo escreve: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque eu quero que você agora compreenda esse texto que nós acabamos de ler. Eu quero trabalhar com ele de uma forma um pouco expositiva. E eu quero que você saia daqui entendendo pelo menos 3 tópicos
desse texto que nós lemos. Saia daqui pensando quem ele era, como foi salvo, em quem ele se tornou. Quem ele era, como foi salvo e em quem ele se transformou. Mas eu também quero que você saia daqui olhando para a vida de Paulo e lembrando da sua história, da sua vida. Quem você era, como você foi salvo e em quem Deus te transformou. Aleluia. Pois o mesmo Jesus que salvou o apóstolo Paulo foi o que nos salvou, porque Jesus Cristo, segundo Hebreus 13:8, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, meus amados irmãos. Jesus não muda, Ele é o mesmo. E o mesmo Espírito Santo que foi falado aqui hoje, que regenerou o apóstolo Paulo, é o mesmo Espírito Santo que nos regenerou. Então eu quero que você saia daqui entendendo que Paulo, ele inicia o seu testemunho agradecendo a Jesus Cristo, está aí no seu texto, por tê-lo considerado fiel para exercer o ministério de pregador do Evangelho. O Evangelho do qual ele não se envergonhava, pois o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele mesmo escreveu em Romanos 1,16. Com certeza, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele já era um homem velho. Ele já estava perto da sua vida terrena, mas ele nunca se esqueceu de dar graças a Deus, demonstrar a sua gratidão e fidelidade que outrora ele já havia recebido de Deus. Ele não havia se esquecido da graça de Deus em sua vida. E eu faço uma pergunta: será que nós temos sido agradecidos a Deus por essa imensa graça de ter até aqui nos ajudado? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Então Paulo iniciou no versículo 12, agradecendo a Jesus por ter considerado ele fiel a fazer parte do seu ministério de pregação. E no versículo 13, Paulo relembra do seu passado, descrevendo quem ele era. Olha que interessante, meus irmãos, está aí. No versículo 13, Paulo fala: eu, que era blasfemo. E essa palavra blasfemo significa difamador. Ele negava a divindade de Cristo e obrigava outros a fazerem o mesmo. Quando nós lemos Atos 9:1, a palavra de Deus diz que ele respirava, o apóstolo Paulo, outrora Saulo, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então Paulo fala para Timóteo: Timóteo, Jesus me considerou fiel de fazer parte do seu ministério de pregação. Olha a minha vida passada, olha quem eu era, Timóteo, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor. Ele diz que ele era um perseguidor, e quando nós lemos Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, nós encontramos a palavra dizendo que Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele arrastava homens e mulheres no cárcere, e quando os matavam, ele dava o seu consentimento, como foi no caso de Estevão, que foi apedrejado. Então Paulo disse para Timóteo: Timóteo, olha para a minha vida pregressa, olha quem eu era, olha o que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um insolente. Insolente significa cheio de orgulho. Paulo era um valentão, proferia palavras e praticava atos vergonhosos contra as pessoas. Porém, ele alegou que essa maneira dele viver, esses comportamentos que ele tinha ímpio, era por ignorância e por incredulidade. E nós então podemos entender que essa ignorância se refere à sua cegueira espiritual para a verdade do Evangelho e à sua falta de fé em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Paulo era um religioso que só reconheceu Jesus e passou a crer a caminho de Damasco. Nós conhecemos a história de Paulo a caminho de Damasco, quando ele foi salvo por Jesus.
E aqui eu posso entender a partir do versículo 14 e versículo 15, que Paulo relata como ele foi salvo. Então ele disse para Timóteo: Timóteo, olha quem eu era. Um blasfemo. Eu era um perseguidor. Eu era um insolente. Mas Jesus Cristo me considerou fiel de estar fazendo parte do seu ministério de pregação. E a partir do versículo 14 e 15, a gente entende como ele foi salvo, porque ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, aleluias. A graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre a vida de Paulo e transbordou sobre as nossas vidas. Paulo nos ajuda a entender que não importa o quanto estávamos atolados no lamaçal do pecado, a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa de maneira transbordante. É por isso que em Romanos 5:20 ele escreveu: pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus amados irmãos, a graça de Deus não depende dos nossos méritos. A graça de Deus não depende das nossas obras de justiça. Graça é favor imerecido. Graça é dom, graça é presente. E hoje, nos nossos dias, nós vemos pessoas cruéis e corruptas, e até achamos que elas merecem a morte. Essa é a grande realidade. Pois temos o pensamento equivocado de que não há reversão, não há regeneração para essas pessoas. Mas eu quero dizer que enquanto muitas vezes o homem ele quer matar, Deus, ele quer salvar. Aleluias. Deus quer salvar. Nós encontramos esses relatos em João 8, quando uma mulher é pega em flagrante adultério. Essa mulher é levada diante de Jesus por aqueles religiosos, e eles dizem o seguinte para Jesus: essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que dizes? Jesus estava escrevendo no chão, se levantou e disse: aquele que não estiver com pecado, ou aquele que não estiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que todos eles foram embora, desde os mais velhos até os mais jovens, e Jesus pergunta para essa mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora. Jesus falou assim: não te condenaram? Não. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. A graça de Deus, o homem muitas vezes quer matar, mas Deus quer salvar, e é esse o propósito dessa mensagem nesta noite, porque Jesus disse em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido, ou seja, eu e você. Essa é a mensagem do Evangelho que Paulo nos mostra a partir desse versículo 12 ao versículo 17. Pois a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo, diz Tiago 2,13. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, ou seja, um coração triste e arrependido. Deus não despreza, a palavra nos ensina que Deus pode salvar todos os pecadores que se achegarem a Ele, porque a graça de Deus, ela alcançou a todos os pecadores que receberem essa graça pela fé e pelo arrependimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus salvou uma prostituta chamada Raabe. Nós encontramos Deus salvando um corrupto chamado Zaqueu. Nós encontramos Deus salvando um feiticeiro chamado Manassés. Nós encontramos Deus salvando dois homens orgulhosos, Naamã e o rei Nabucodonosor. E no texto que nós lemos aqui, nós encontramos Deus salvando um religioso chamado Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Eu não sei, meus amados irmãos, de onde Deus te resgatou pela sua superabundante graça. Eu não sei, mas eu sei de onde Ele me resgatou. Eu sei a vida que eu vivia, e eu sei de onde Deus me resgatou pela sua graça. Talvez você viveu uma vida de mentira, uma vida de corrupção, uma vida de adultério, uma vida fora dos caminhos do Senhor.
mas em um determinado momento a graça do Senhor te alcançou. O poder de Deus te alcançou e Ele te transformou numa nova criatura, num novo ser. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. É esse testemunho que ele está dando para Timóteo. E eu fiquei maravilhado, porque Paulo sabe que foi salvo por Jesus Cristo. E deixa claro que a salvação é para todos aqueles que creem. Paulo diz que essa mensagem que ele está pregando é verdadeira, ou seja, ela é fiel, ela é digna, ela é adequada. Parafraseando, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, se Jesus pôde me salvar, está aí no versículo 15, ele se considerava o pior dos pecadores. Ele está dizendo, Timóteo, se Jesus pôde me salvar, eu sendo o pior dos pecadores, eu estou parafraseando, Ele pode salvar qualquer pessoa que se achegar a Ele. Meus irmãos, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus se manifestou a nós. A graça de Deus se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que Tito fala, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. E eu quero dizer para a amada igreja que essa graça de Deus, ela trabalha através das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, porque não é nem por força e nem por violência que nós conseguimos regenerar uma pessoa, levar essa pessoa a Cristo, mas sim pelo poder do Espírito que foi falado aqui hoje, porque o Espírito Santo é o único que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem alguém na sua família, se você tem alguém que você deseja muito que essa pessoa tenha um encontro com Cristo Jesus, pregue sobre a graça de Deus, pregue sobre o amor, pregue sobre a misericórdia de Deus e deixe que o Espírito Santo faça a obra na vida dessa pessoa. Porque se o Espírito de Deus não convencer essa pessoa, homem nenhum pode fazer isso. Por mais que você conheça as Escrituras, por mais que você tenha a unção, o poder de Deus na sua vida, você não tem poder para transformar uma pessoa. Mas o Espírito de Deus se encarrega de fazer isso. E aqui nós estamos falando de um homem que viveu uma vida de pecado, embora sendo um religioso, ele não cria em Jesus, ele não cria no Evangelho. Ele, como disse, ele era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas o Senhor Jesus teve misericórdia dele, como teve misericórdia de cada um de nós aqui nessa noite. A graça de Deus nos alcançou. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, olha quem eu era, como eu fui salvo, e agora a gente pode dizer, Timóteo, olha em quem Deus me transformou. E nós sabemos da história do apóstolo Paulo, meus amados irmãos. Então ele era um perseguidor, um blasfemo e um insolente, e agora ele passou a ser um pregador do Evangelho. Ele era um homicida, e agora ele passou a ganhar almas para Jesus. Por isso que quando eu leio 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29, eu encontro esse homem escrevendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para Deus não há caso perdido, não há nada impossível para Deus, aleluias. Deus pode transformar quem Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque o vento sopra aonde Ele quer. Nós não sabemos de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Esse é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Em determinado momento você teve um encontro com Jesus, eu tive um encontro com Jesus, e isso foi transformador, isso foi libertador. E por isso nós estamos aqui reunidos para adorar esse Deus, que tinha poder para nos matar, mas resolveu nos salvar.
resolveu nos dar vida e vida em abundância, aleluias. Eu vejo o testemunho de Paulo a Timóteo, eu lembro da minha vida pregressa, irmãos. Eu não olho para as pessoas, mas eu olho para a minha vida, da onde Deus me resgatou, quem eu era, como eu fui salvo, o que Ele fez na minha vida, para a glória do Seu nome. É maravilhoso isso, é lindo isso. Eu gosto muito dessa palavra porque ela fala ao meu coração. Meus amados irmãos, além de se tornar o maior pregador do Evangelho depois de Cristo, e nosso grande exemplo de pecador redimido pela graça de Deus, Ele também é o nosso exemplo de que não importa o que fomos e o que praticamos sem Cristo, mas quem somos agora na presença do Senhor. Vocês já pararam para pensar a pessoa que não conheceu a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, como eu disse aqui, quantas pessoas deram cabos das suas vidas, quantas pessoas por não suportar mais a angústia na alma, a tristeza no coração, o sentimento de culpa, o medo, ele não conheceu essa graça salvadora de Deus, essa graça que não só perdoa, mas apaga todos os nossos pecados e deles não se lembram mais. O escrito de dívida, de pecados que havia contra nós está cravado na cruz para a glória de Deus. Você e eu somos um pecador sem pecado diante de Deus. Jesus Cristo olha para nós e não vê mais o nosso pecado. Ele vê a justiça de Cristo, ele vê o sangue do seu Filho Jesus. Então você tem que sair daqui hoje pacificado e seguro, porque Jesus estendeu a sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. É uma palavra de pacificação, é uma palavra de segurança, porque não é por obras, não é por mérito, mas é pela graça de Deus que nós fomos salvos, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo em Romanos 5:1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, porque os seus pecados foram perdoados, os seus pecados foram apagados. Na nossa justificação, Deus fez uma obra por nós. Deus perdoou os nossos pecados. Na nossa regeneração, Deus fez uma obra em nós. Ele mudou a nossa mente, o nosso coração. E quando nós cremos em Jesus, nós fomos justificados, nós fomos regenerados e nós fomos santificados pelo poder do Espírito Santo. Aleluias! E ninguém pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é de Jesus, eu sou de Jesus. Jesus diz: aqueles que vêm até a mim, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Nós fomos salvos pela graça de Deus, amados irmãos. Nós fomos salvos por esse amor e essa misericórdia que transbordou, que nós não conseguimos muitas vezes nem mensurar. Então Paulo diz no verso 16 que o que aconteceu na vida dele, essa graça de Deus salvadora, que transformou ele em uma nova criatura, em um novo homem, serviu como exemplo para aqueles que iriam vir a crer em Jesus. Olha que interessante, irmãos. Nenhum de nós tivemos uma conversão como a de Paulo. Nenhum de nós viu uma luz, talvez, acredito. Nenhum de nós caiu por terra, nenhum de nós ouviu uma voz. Mas assim como Paulo, nós somos exemplos de pecadores salvos pela graça de Deus. Somos pecadores, como eu disse, sem pecados. O sangue de Jesus nos purificou e Ele olha para nós hoje e não vê mais o pecado em nós, mas Ele vê a justiça do seu Filho Jesus em nós. Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Romanos 8:1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá não está dizendo não há mais pecado, mas já não há mais condenação. Não há mais condenação. Quando nós cremos em Jesus, quando essa graça salvadora nos alcançou, nós tivemos uma transformação. Nós passamos por uma metamorfose, nós deixamos de ser filhos de Adão,
merecedores do castigo de Deus, e passamos agora a sermos filhos de Deus, participantes da família de Deus. Agora nós temos o nosso Deus como Pai, e nós podemos chamá-lo de Pai. Abba, Pai, Paizinho. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa palavra ela falou muito ao meu coração, porque ela fala da nossa história com Jesus. Ela fala do nosso encontro com Jesus. Ela fala da nossa transformação em Cristo Jesus. Então, depois desse testemunho de Paulo a Timóteo, esse testemunho pessoal, no verso 17, ele então termina trazendo um hino de louvor, um hino, um cântico de adoração a Deus, e ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você está aqui hoje e foi alcançado, assim como eu, por essa graça salvadora. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, lembre quem você era, como você foi salvo e em quem Jesus te transformou. E glorifique o nome do Senhor por isso, exalte o nome do Senhor por isso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, começou a olhar para a sua vida pregressa. Você começou a fazer um autoexame e lembrou da onde Jesus te tirou. Aquela vida de derrota, aquela vida de miséria, aquela vida de tristeza, aquela vida de angústia. Agora você tem um novo cântico nos seus lábios. Agora você glorifica o Senhor, porque você tem o Espírito Santo que te guia. Não é mais os seus pensamentos e os desejos do seu coração, mas é o Espírito de Deus que te guia de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, meus amados irmãos: nunca se esqueça de agradecer a Deus por sua graça salvadora. Dê sempre o seu testemunho pessoal. Como eu disse aqui, vou frisar para você lembrar muito disso. Lembre-se quem você era, como foi salvo e em quem Jesus te transformou. Continue pregando o evangelho para o qual foi comissionado. E seja sempre um exemplo de pecador regenerado pela graça de Deus, que será motivo para que outros creiam em Jesus e sejam salvos. Foi isso que Paulo falou. Ele me salvou e agora eu sou um exemplo de um pecador regenerado. E aqueles que me olhavam e falavam: aquele não é o perseguidor? Aquele não é o blasfemo, aquele não é o insolente, agora ele está glorificando o nome de Jesus. É isso que as pessoas fazem com nós. Olha para o irmão Marcos e fala: mas aquele irmão não era aquele homem adúltero? Aquele irmão não fazia isso? Agora ele está glorificando o nome do Senhor, e as pessoas vão ver a nossa mudança pelo poder do Espírito, e vão crer nesse Deus que nós pregamos, porque vai ver a obra de Deus na nossa vida pela sua graça maravilhosa. É isso que Paulo está falando, Timóteo. Se Jesus pode me salvar, o pior dos pecadores, ele pode salvar a qualquer pecador. E a palavra de Deus é linda, porque é isso mesmo que Jesus faz. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa os caminhos que você andou. A partir do momento que você se achegar a Cristo, pela fé, pelo arrependimento, Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, de libertação, de cura, de transformação, para que o nome dEle seja glorificado. Meus amados irmãos, eu concluo dizendo: a graça de Deus está acessível a todos os pecadores que receberem Jesus pela fé e pelo arrependimento. Ela se manifestou a todos os homens, e ela se chama, como eu disse, Jesus Cristo, a graça salvadora de Deus. E tem um detalhe importante: a graça ela pode ser aceita e ela pode ser rejeitada. Por isso que Jesus disse em Marcos 16:16, aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. A graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens, mas cabe a cada um de nós
recebermos ou rejeitarmos essa graça. Aqueles que receberem serão transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqueles que não receberem, a rejeitarem, segundo o texto, será condenado. Então, que você possa sair daqui entendendo que em todo tempo nós somos justificados pela graça, nós somos regenerados pela graça, nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, nós recebemos a plenitude de graça sobre graça, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Saia daqui hoje com essa paz e a segurança no coração, porque a graça de Deus é sobre a sua vida. Este favor imerecido que recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, superabundou em nós e nos trouxe vida em abundância. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos vós. Em nome de Jesus. Amém. Essa era a mensagem. A graça salvadora de Deus que alcança todos os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fomos alcançados por essa graça. Por isso estamos aqui reunidos para adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. O Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai das luzes. É esse que nós devemos glorificar, porque tudo na nossa vida é graça, irmãos. Como o Fernando disse, do Espírito, se você está aqui é graça, se você tem saúde é graça, se você tem um trabalho é graça, se você pode falar, andar, ver é graça, se você foi salvo é graça, se você tem o Espírito Santo é graça, tudo é pela graça de Deus. Nós não temos méritos nenhum diante de Deus, não é pelas nossas obras de justiça, mas é pela graça do nosso Senhor. Deus seja louvado. Obrigado pelo tempo que vocês me concederam e ficaram aí quietinhos ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo pelas orações que eu sei que cada um fez, para o meu neto também. Eu quero terminar fazendo a oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer porque a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça, ela nos alcançou, ela nos salvou, ela nos regenerou, ela nos justificou. A tua graça, Pai, é o favor imerecido. Na verdade, nós merecíamos a morte, mas o Senhor, pela sua graça salvadora, chamada Jesus, o Senhor nos salvou. E nós te adoramos e te bendizemos por essa graça, e te glorificamos, Senhor, e que essa graça esteja conosco todos os dias, Senhor, até as consumações do século. É o que eu te peço e te clamo, em nome de Jesus. Amém. Amém.